Isso aqui é a bomba, é breaking news. A Câmara dos Deputados vai votar hoje o projeto de lei da anistia, convertido em projeto de lei da dosimetria, mas isso não vai beneficiar em quase nada o presidente Bolsonaro. É tão grave que eu cheguei a ligar para um líder do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, para alertar ele sobre isso, mas aí ele me deixou um recado do Bolsonaro que eu vou contar para vocês agora, nesse vídeo. Vamos então começar pelo começo. Olha aqui, ó. Mota pauta e Câmara vota hoje o tal do PL da anistia, que foi convertido em PL da dosimetria pelas mãos do seu relator, Paulinho da Força, que é da esquerda e é aliado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí veio à tona o texto desse projeto. E eu dei uma estudada no texto e eu tinha ficado surpreso com algumas matérias de imprensa que pareciam muito positivas. Olha essa aqui, ó. PL da dosimetria pode reduzir pena do Bolsonaro para menos de 3 anos de prisão. Me deixou otimista, me pareceu que eles conseguiram avançar muito na negociação, mas depois eu fui ver o trecho do projeto e não é nada disso. O projeto, ele começa lá no comecinho dele, tratando, são 3 páginas só, tratando da progressão de pena, de como vai funcionar a progressão de pena não só para os casos do 8 de janeiro, da trama golpista, mas para caso de todos os tipos de crime. E aqui até o projeto é rigoroso com criminosos, ou seja, não é uma previsão aqui específica que beneficie os réus do 8 de janeiro ou da trama golpista. Mas aí lá na última página, aí sim vem regras que se direcionam ao caso Bolsonaro e aos casos do 8 de janeiro. E o projeto, ele traz essa regra aqui, que está num juridiquês aqui que eu vou traduzir para você. O que ele diz? Que no caso Bolsonaro, as penas dos crimes de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, elas foram somadas. E ele diz que em relação a esses 2 crimes, o que tem que acontecer não é a soma das penas, mas você pega a pena mais grave e aí você aumenta ela de 1/6 até a metade. Ou seja, isso vai ter algum impacto na pena do Bolsonaro. Mas vamos lembrar que ele não foi condenado só por esses crimes específicos, mas por uma série de outros crimes. E aí aqui vem uma outra regra, que essa aqui sim beneficia muito, mas não o Bolsonaro, não os réus da trama golpista, e sim muitos condenados pelo 8 de janeiro. Olha aqui, ele diz o seguinte: quando os crimes previstos neste capítulo, ou seja, os crimes de golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, forem praticados em contexto de multidão, a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado o ato de financiamento ou exercido o papel de liderança. Como eles atribuem aos réus da trama golpista, ao Bolsonaro em particular, um papel de liderança, essa regra aqui que diminui a pena se aplica para todo mundo do 8 de janeiro, mas não se aplica aqui para o Bolsonaro e para aqueles considerados líderes nesses crimes aí que foram imputados e pelos quais esses réus foram, a meu ver, injustamente, já falei aqui várias vezes, condenados. Então essa é a situação. E aí eu fui pegar as penas do Bolsonaro, fui lá no acórdão, na decisão que condenou o Bolsonaro, e peguei as penas. E dá uma olhadinha aqui comigo, ó. As penas do Bolsonaro, o total, você sabe que foram 27 anos e 3 meses de prisão. Mas isso se desmembra aqui, ó, nessas penas menores que somadas dão os 27 anos. Tem uma pena aqui por organização criminosa, que é uma pena de 7 anos. Aí tem as penas aqui por golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, de 6 e de 8 anos. Aí tem a pena do crime de dano e de um dano qualificado ao patrimônio tombado, histórico, que são essas penas aqui de baixo, de 2 anos e de 2 anos. Agora, qual que é o ponto aqui? Esse projeto, ele só impacta a pena do Bolsonaro nisso que você vê que tá rosa aí. Nessa outra parte, para cima e para baixo, que eu vou colocar aqui toda aqui em verde, ó. Ixi, tá difícil aqui de colocar. Mas nessa parte toda grifada para cima e para baixo do rosa aí, não é impactada a pena do Bolsonaro. E mesmo nessa parte rosa, existe uma soma entre 6 e 8 anos aí de prisão, que você vê, e não vai desaparecer esses 6 e 8 anos. O que vai acontecer é que vai prevalecer a pena maior, de 8 anos, que vai ser aumentada de 1/6 até 2/3. Ou seja, vai ser aumentada aí de 1 ano até aí cerca aí de quase 3 anos. Em vez de você aplicar a pena de 6 anos, você vai ter uma pena de 1 ano ou até 3 anos a mais desses 8 anos aqui. Ou seja, de um modo muito grosseiro e resumido para você, a pena do Bolsonaro vai ser reduzida aí de cerca de 2, 4, 5 anos no máximo. O que vai reduzir ali dos 27 anos da condenação para 22, 23 no máximo. Esse é o maior benefício que pode receber. E aí eu olhei isso aqui e falei, será que eles perceberam isso? Será que o pessoal do PL, será que as pessoas próximas ao Bolsonaro perceberam isso aqui? Passei a mão e liguei para um líder do Congresso Nacional do Partido Liberal, não vou mencionar o nome porque eu não pedi autorização dele, e falei, olha, vocês viram que isso aqui praticamente não vai ajudar o Bolsonaro? Vai ajudar muito pouco. E aí ele me disse essa frase que eu escrevi aqui para falar para vocês. Ele disse isso aqui, ó.
Ele está ciente, o presidente Bolsonaro está ciente. Isso aí é para as pessoas, as do 8 de janeiro, irem passar o Natal em casa. Ele está preocupado com as pessoas. Então, para todo mundo entender, esse projeto que vai ser votado hoje beneficia em quase nada o Bolsonaro, beneficia muito as pessoas do 8 de janeiro e ainda assim o presidente, por meio do Flávio Bolsonaro, deu aval e diga sigo em frente, eu estou preocupado com as pessoas, que foi uma atitude muito nobre aí do presidente Bolsonaro. Me conta aí o que você achou, conta os seus comentários. Desculpa a correria, tô aqui correndo para o compromisso, mas eu quis fazer esse vídeo para explicar tudo isso aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um dia, Jair Bolsonaro, ainda aqui nessa casa, deu uma dica para todos nós. Quer saber como votar? Olha o painel. Se o PT tá sim, você vota não. Se o PT tá não, você vota sim. E posso te falar que, na maioria das vezes, de fato, isso daí dá e muito certo. Que moral vocês têm para poder falar em democracia, gente? Tá de sacanagem. Se tirar golpe da boca de vocês ficam mudo. Se tirar Bolsonaro, vocês não têm sobrevivência mais. Porque já tem quantos anos que o Bolsonaro não é presidente mais? Vai fazer o quê? 3 anos? Que ele não é presidente mais, e vocês continuam levantando como se toda a culpa do Brasil fosse dele. Foi um processo constitucional que essa casa teve para poder caçar por crime de responsabilidade até então o presidente Dilma. O que, senhor Crivella, que a esquerda chamou esse processo? De golpe. Então quer dizer então que o Temer é um golpista. O Temer, golpista, indicou um ministro para o STF com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes é fruto do golpismo? É isso que vocês estão querendo dizer? Percebem que vocês não se sustentam, porque de fato não há coerência na sua fala. Sobre o projeto que está aqui hoje, quero deixar bem claro. Primeiro ponto, para os nossos. Presidente Bolsonaro, hoje, conversando com o Flávio, deu a orientação bem clara para dar o voto sim a esse projeto. Na política você tem o ideal e tem o possível. Nós aqui como oposição, e aqui eu quero exaltar o trabalho do Zucco, quero exaltar o trabalho do Sóstenes em nome de toda a oposição, juntamente com o PL, Novo e todos os outros demais que estão no partido. De outros partidos, nós não estamos fazendo o mínimo para essas pessoas. Nós estamos fazendo o máximo, eu explico por quê. Nós não temos STF, não temos um ministro para chamar, digamos, de nosso, como eles têm o Alexandre de Moraes. Nós não temos a mídia, não temos a PGR, nós não temos praticamente nada. E ainda assim, nós conseguimos adequar um texto que, mesmo não sendo o ideal, é o possível para fazer essas pessoas reduzir, não é somente a pena, reduzir o sofrimento. Se meia dúzia de famílias, que não é meia dúzia, é mais, forem para casa e poderem dormir na sua cama, poder ver os seus filhos, poder estar novamente com sua família, já valeu a pena. O mais interessante disso tudo é de que a esquerda já fez o mesmo aqui nessa casa. Ora alguma, eu estou dizendo para poder passar pano em quem fez algo aqui que nós nunca defendemos. O que nós estamos buscando aqui é o princípio da isonomia, que é igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, não é mesmo? Se todos os de esquerda que já entraram aqui, já quebraram lá no máximo, já fizeram tudo, pagarem também 17 anos, eu digo que ok. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a verdade é que, se estivessem de vermelho, estava todo mundo solto. Se estivessem de vermelho, estava todo mundo livre. E pronto. Como todo bandido aqui nesse país, acaba sendo, ia vir até presidente. O que eu estou querendo dizer é que é inacreditável quando uma casa, ela não consegue, e muitos de vocês que arrotam democracia e arrotam tolerância, não tem um mínimo de capacidade cognitiva para poder olhar o seguinte: precisamos passar essa página no nosso país. Mas vamos lá. Eu quero ir do vídeo 8 do Arruinaldo Azevedo. Tem mais aí, vamos lá. Quem salvou a democracia brasileira nos últimos 7 anos? Supremo Tribunal Federal. Tem um pouco de decência argumentativa. Supremo Tribunal Federal. Ah, vai até quando? Enquanto houver ameaça. Enquanto houver ameaça. O Brasil foi a única democracia do mundo em que a extrema-direita golpista chegou ao poder e a democracia se conservou. Putz, que preguiça, né? Sei lá, eu tô vendo a cara do Holiday, eu ia jogar pra ele, mas ele fala: cara, Marco, 9 de dezembro, 11h20 da manhã, sério que você vai jogar o Reinaldo Azevedo pra mim? Por favor, Holiday. Pois é, né? O Reinaldo, ele tem uma necessidade quase que fisiológica de defender o Supremo desde que a Lava Jato chegou no PSDB. E quando a gente olha a trajetória de Reinaldo Azevedo, a gente olha a trajetória de Gilmar Mendes, que também seguiu o mesmo caminho. Eram todos antipetistas,
a favor da Lava Jato, defenderam o impeachment da Dilma, e aí, alguns meses ou anos mais tarde, ali já meados de 2018, a coisa começa a mudar, porque aí já tinha atingido Aécio Neves, já tinha tido vazamento das conversas de Aécio Neves com Gilmar Mendes, o próprio Reinaldo Azevedo tinha como uma das suas principais fontes como jornalista Andréia Neves, que era irmã de Aécio Neves, e aí degringolou de vez, eles passaram a mudar os seus respectivos posicionamentos. E isso passa também por uma defesa incisiva e grotesca desse regime do judiciário e dessa ditadura, cujo principal rosto é Alexandre de Moraes. E acho que isso tudo tem a ver, tanto essa questão envolvendo a Lava Jato, quanto a essa defesa da ditadura do judiciário, que eles querem ter controle sobre tudo. Acho que o principal sentimento que incomodou Gilmar Mendes e que incomodou Reinaldo Azevedo naquela época foi que eles não tiveram controle sobre a Lava Jato. Ela foi tomando uma vida própria e foi desvendando um grande esquema de corrupção. A partir dali, o Supremo toma as rédeas da coisa e passa a ter controle não somente sobre aquela operação, mas sobre todo o sistema democrático. E mais uma vez, em 2018, quando Jair Bolsonaro é eleito, eles perdem o controle de novo. E durante o governo dele, perdem mais uma vez o controle. Quer dizer, eles não conseguem dominar o jogo da democracia. Daí a necessidade de se criar um inquérito infinito, que é o das fake news, e daí a necessidade de agirem de forma tão descarada e medonha como o TSE agiu nas eleições de 2022. Tudo isso é sobre controle. Reinaldo Azevedo acaba sendo simplesmente uma forma de canalizar esses desejos obscuros do Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente ainda, de Gilmar Mendes, de quem ele é muito próximo. Muito próximo. A gente pode dizer que o Reinaldo é um homem grávido das ideias de Gilmar e vice-versa. Um engravidando o outro com ideias e com projetos. Te falar, viu? E a gente, o mais bizarro de tudo né? E o brasileiro vai ter isso na memória dele para sempre. A gente vibrava com o Reinaldo Azevedo. Vibrava.